O prazo estava chegando. O relógio corria. E o nome de Flávio Bolsonaro continuava travado no sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Não por uma questão burocrática menor. Não por um erro de digitação corrigível em minutos. O registro da candidatura de Flávio Bolsonaro ao Senado estava bloqueado no TSE por causa de uma inconsistência nas credenciais apresentadas. E essa inconsistência surgiu em um momento calculado, com documentos que levantam perguntas que a campanha ainda não soube responder. A pergunta que fica no ar não é apenas técnica, é política. É sobre o que esse episódio revela sobre quem está por trás dessa candidatura e como ela foi montada. Fique até o final, porque o que esse caso esconde vai além do que os noticiários contaram. Vamos começar pelo que aconteceu de fato. Flávio Bolsonaro tentou registrar sua candidatura no TSE dentro do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral. No processo de registro, o sistema exige a apresentação de documentos e credenciais que comprovem o vínculo partidário, a elegibilidade do candidato e a regularidade das informações declaradas. É um procedimento padrão, aplicado a todos os candidatos. E foi exatamente nesse procedimento padrão que o problema apareceu. Uma coisa rápida antes de continuar. Enquanto você assiste a esse vídeo, tem pessoas que já estão com uma visão completa disso tudo. Cada escândalo, cada número, cada prova. Se você quer ter essa mesma vantagem, dá uma olhada no que eu deixei para você na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Agora sim, vamos em frente. De acordo com as informações que chegaram à imprensa, o registro de Flávio Bolsonaro foi barrado por inconsistências nas credenciais apresentadas no sistema eleitoral. O TSE identificou divergências que impediram a conclusão do processo dentro do fluxo normal. A campanha foi notificada. E o prazo, que já estava apertado, ficou ainda mais pressionado. Mas o que exatamente estava errado? Para entender, você precisa saber como funciona o processo de registro de candidaturas no Brasil. O TSE mantém um sistema centralizado de cadastro, no qual partidos e candidatos inserem informações que precisam ser compatíveis entre si. Dados de filiação, domicílio eleitoral, histórico de mandatos, declaração de bens, certidões negativas. Cada um desses elementos é cruzado com bancos de dados externos. Qualquer divergência gera uma pendência. Qualquer pendência precisa ser resolvida antes da conclusão do registro. E quando o prazo final se aproxima, uma pendência que ainda não foi resolvida pode comprometer toda a candidatura. No caso de Flávio Bolsonaro, o ponto de travamento estava relacionado às credenciais do processo de registro. A campanha não apresentou publicamente com clareza qual era exatamente a natureza da inconsistência. O que se sabe é que o sistema barrou o avanço do processo e que a equipe jurídica da candidatura precisou agir rapidamente para tentar solucionar o problema antes do prazo final. E é aqui que o caso começa a ganhar contornos mais graves. Porque existem dois cenários possíveis para uma situação como essa. O primeiro é o cenário técnico, um erro de processamento, uma divergência entre sistemas, um dado que não foi atualizado corretamente e que gerou uma inconsistência sem intenção por trás. Isso acontece. O TSE lida com milhares de registros e o cruzamento de bancos de dados distintos produz erros que precisam ser corrigidos manualmente. O segundo cenário é mais perturbador e é o que uma parte dos analistas e advogados eleitorais que acompanham o caso está considerando com seriedade. Se as credenciais apresentadas no processo de registro contiverem informações que não correspondem à realidade, o problema deixa de ser técnico e passa a ser jurídico. Apresentar documentação inconsistente a uma corte eleitoral não é um problema de sistema. É um problema de conteúdo. E as consequências são de outra natureza. Esse é o detalhe que transforma esse episódio de uma notícia sobre burocracia
em uma questão sobre a integridade da própria candidatura. E tem mais um elemento que precisa ser examinado com cuidado. O momento em que tudo isso veio à tona não foi aleatório. O registro travou às vésperas do prazo final, não semanas antes, quando haveria tempo confortável para corrigir qualquer pendência. Não com antecedência suficiente para que o problema fosse resolvido discretamente, sem repercussão. O travamento aconteceu no momento de maior pressão do calendário eleitoral, quando qualquer complicação se transforma imediatamente em crise pública. Isso levanta uma pergunta que a campanha de Flávio Bolsonaro ainda não respondeu com clareza. Por que o registro foi deixado para o limite? Candidatos com estrutura jurídica profissional não chegam ao prazo final com pendências abertas. O processo de registro começa semanas antes. Os documentos são preparados, revisados, protocolados com antecedência justamente para evitar situações como essa. Chegar ao TSE com o prazo quase vencido e com credenciais que o sistema não aceita não é o comportamento esperado de uma campanha organizada para disputar o Senado Federal. A menos que a organização existisse, mas os documentos é que tinham um problema. Aliás, esse é o tipo de informação que costuma sumir da cabeça de muita gente depois de algumas horas. Na hora da conversa, lembram da indignação, mas não lembram da base. Para não depender só da memória, eu deixei um presente na descrição e também no comentário fixado. Vamos continuar. É nesse ponto que tudo começa a fazer sentido. Credenciais suspeitas, não credenciais ausentes, não credenciais esquecidas, credenciais suspeitas. Porque o que o TSE identificou não foi simplesmente a falta de um papel. Foi uma divergência, uma inconsistência. Algo que estava lá, mas que não deveria estar daquela forma. Vamos pensar nas consequências práticas. Se o TSE mantiver o bloqueio e o prazo vencer sem que a candidatura seja regularizada, Flávio Bolsonaro ficará fora da disputa. Para um candidato do seu perfil, essa exclusão tem impacto que vai além das suas pretensões pessoais. Afeta o campo político inteiro no qual ele está inserido. Afeta o cenário das eleições para o Senado, pelo Rio de Janeiro. Afeta o alinhamento de forças dentro do próprio campo bolsonarista. Se o TSE aceitar a regularização e a candidatura for aprovada com as pendências resolvidas, surgem perguntas sobre como a situação foi contornada e se as inconsistências foram corrigidas ou apenas explicadas de outra forma. Nos dois casos, a questão das credenciais permanece no ar, porque uma vez que o sistema de uma corte eleitoral identifica uma inconsistência em uma documentação, essa inconsistência fica registrada. Fica nos autos. Fica disponível para qualquer advogado eleitoral, qualquer partido concorrente e qualquer candidato adversário que queira utilizá-la como argumento em impugnações futuras. Esse é o efeito que o episódio produz, independentemente de como for resolvido no plano burocrático. O registro pode ser aprovado. A candidatura pode prosseguir. Mas a suspeita sobre as credenciais vai acompanhar Flávio Bolsonaro durante toda a campanha. E aqui chegamos ao ponto que muda a interpretação de tudo. Flávio Bolsonaro não é um candidato qualquer chegando ao TSE com papéis mal organizados. Ele é filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, réu em processos ativos no Superior Tribunal Federal. Ele é senador da República com mandato em exercício. Ele já passou por investigações sobre o esquema de rachadinhas no gabinete da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ele já viu seu nome associado a inquéritos sobre desvios e irregularidades. Ele já viveu, politicamente falando, mais crises do que a maioria dos candidatos ao Senado enfrenta em uma vida inteira. Para um político com esse histórico, apresentar credenciais inconsistentes ao Tribunal Superior Eleitoral não é apenas uma complicação técnica. É uma narrativa que o eleitorado já conhece o formato de memória. A reação da campanha, até o momento em que essa história chegou ao conhecimento público, seguiu um padrão familiar. Sem admissão clara do problema.
sem explicação detalhada sobre a natureza da inconsistência, sem identificação dos responsáveis pela organização da documentação. A comunicação da candidatura tratou o episódio como um obstáculo externo a ser superado, não como uma falha interna a ser explicada. Esse padrão importa, porque o eleitor que está avaliando se vai confiar a Flávio Bolsonaro uma cadeira no Senado Federal não está avaliando apenas o candidato. Está avaliando como ele se comporta quando algo dá errado. Está avaliando se ele reconhece erros, apresenta explicações e assume responsabilidades, ou se ele enquadra qualquer problema como uma perseguição externa e segue adiante sem prestar contas de nada. O que esse episódio entregou, antes mesmo de qualquer julgamento sobre o mérito das credenciais, foi uma amostra de como essa candidatura funciona sob pressão. E a amostra não foi tranquilizadora. O prazo estava chegando. O sistema travou. A campanha não tinha respostas claras. E as credenciais, descritas pelo próprio fluxo da Justiça Eleitoral como suspeitas, ficaram no centro de uma crise que explodiu no momento mais inconveniente possível. Esse não é um detalhe de bastidores. Esse é o retrato de uma candidatura que pediu ao Brasil para confiar nela com um mandato no Senado e que, antes mesmo de completar o processo de registro, já acumula perguntas sem resposta sobre a veracidade dos seus próprios documentos. O TSE vai concluir o processo. Os prazos vão passar. A campanha vai continuar ou não vai? Mas a pergunta que fica, e que nenhuma decisão burocrática vai apagar, é esta: o que estava nessas credenciais que o sistema não quis aceitar? Antes de encerrar, deixa eu te falar uma coisa importante. Depois de um vídeo como esse, muita gente sai com a sensação certa, mas sem o material certo. E isso faz diferença, porque amanhã, quando esse assunto voltar, alguns vão estar preparados e outros vão ter que tentar lembrar de cabeça. Para você não ficar no segundo grupo, eu deixei um presente na descrição e também no comentário fixado. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo.